Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui no canto da tela tem o nosso QR Code, aponte a câmera e entre em contato com a gente para contratar os nossos serviços. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Esse podcast tem o apoio e o patrocínio de TecBril, execuções em fachada ventilada, Action Climatização, Pyramid Móveis sob medida, Semel Materiais Elétricos e Supply Engenharia. Eu sou Pamela em todas as redes sociais, Pamela Mapito, também pode encontrar a Quali em todas as redes, @quali.digital. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e assistir os outros episódios. Para ti que ainda não sabe, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente está aqui com ela. Jéssica Nicola, arquiteta de saúde. Olá! Seja bem-vinda, Jéssica. Muito Obrigado por obrigada. ter aceitado o meu convite de vir aqui e poder contar um pouco da tua história e da tua experiência. Eu que fico muito, muito feliz. Isso aí, a gente está conversando com vários arquitetos nos últimos episódios, mas hoje a gente vai conversar com uma especialista na área da saúde. Isso. O que é Chique. muito diferente, né? É muito diferente. Pra gente estar um pouco em contato com o mundo da construção e tal, eu vejo lá os guris fazendo obra para hospital, né? A dificuldade que é de os projetos, né? As execuções, todas essas coisas. Eu justamente comecei a seguir a Jéssica no Instagram por causa que eu tava buscando conhecimentos na área hospitalar, porque é um desafio fazer obra dentro de hospital, né? Muito pela atividade em si, né? Que o hospital não para enquanto tu tá fazendo a obra, e muito também pela complexidade das normas, das leis que tu tem que atender, né, em todas as tuas obras. Então eu comecei a me aprofundar, conhecer um pouco mais e consumir um pouco mais de conteúdo, que a Jéssica produz conteúdo lá nas redes. Legal, No coisa boa saber Instagram, disso. passa o teu Instagram pessoal, É @artica.arc, Ártica com 2 T's. 2 T's. E eu queria saber, então, como é que tu começou na arquitetura? Por que arquitetura? Bom, então, a arquitetura, eu não sei, eu acho que já estava dentro de mim, assim, uma vontade, porque quando a gente escolhe a faculdade, a gente ainda é muito novo, né? E eu lembro que eu gostava de matemática e história. E matemática e história tinha na arquitetura. Eu fazia ideia de onde eu estava me enfiando. Mas tá, me inscrevi lá, passei, gostei. E com o passar do tempo, durante a faculdade, eu nunca tive nenhuma dúvida, né? Sempre foi muito natural para mim. E depois que eu me formei, eu descobri que o meu pai queria ter feito arquitetura. E na época ele não tinha o curso, não tinha disponibilidade ainda, só em Porto Alegre, para ele era inviável. Mas ele nunca me falou nada disso antes. Nada. Então, eu acho que um pouco estava no sangue, um pouco estava na família, assim. Mas é uma coisa, assim, que sempre foi definido. Foi uma escolha, a vida foi levando e eu não faria nada diferente hoje. Mas tu falou não tinha em Porto Alegre. De onde é que teu pai é? A minha família é das Missões. Né? A minha família, por parte de pai, é das Missões e minha mãe é de Santa Maria. Na época que eles fizeram faculdade, se encontraram e tal. Tu estudou em Santa Maria também? Sim, eu fiz a arquitetura na UFN. Na UFN. Hoje o UFN é a antiga universidade, Centro Universitário Franciscano. Uhum. E os meus pais fizeram na UFSM e o meu pai fez engenharia agrônoma. E minha mãe bióloga. Então, Nada a ver com arquitetura. absolutamente nada. Mas é que na época não tinha na na arquitetura. Do interior também, né? Já tem área lá pra trabalhar. Mas... Então foi por aí. Mas a arquitetura sempre teve comigo. Mas, pois é, tu falou e normalmente a pessoa que escolhe arquitetura vem com um gosto assim, que eu olhava casas, ou gostava de desenhar. Jogava tipo, The Sims, não, eu jogava The Sims. Nunca joguei Aí Sims. falou matemática e história.
Mas eu falei, história nunca foi um motivo de, assim, que alguém tenha me contado, né? Porque eu fiz meus 3 semestres de arquitetura. Sério? Fiz. Tu esperou até agora pra me contar isso. Eu fiz meus 3 semestres de arquitetura, dei a minha contribuição para os belos projetos, assim, caixas. Caixinhas. Sei lá, vou fazer caixas com vidro. Mas eu tinha escolhido arquitetura na época, eu fiz o técnico em edificações e escolhi arquitetura por causa do desenvolvimento do projeto. Uhum. Que eu sabia que o arquiteto era quem fazia a concepção dos projetos e o engenheiro não. Mas daí eu ganhei a bolsa na engenharia e graças a Deus migrei e tô feliz na engenharia. Eu sempre fui também uma pessoa muito criativa. Eu gostava de tentar desenhar. Eu copiava desenhos, mas eu nunca consegui criar desenhos, desenhar propriamente dito. Mas eu sempre estava metida com tinta, com música, com de tudo um pouco, a parte artística, criativa. Eu sempre estava ali. E isso é uma coisa que faz bastante diferença no meu trabalho do dia a dia, porque trabalhar com saúde, né, é sempre desafiador, então essa criatividade sempre me ajuda, a gente podia resolver de uma outra forma, sabe? Isso faz bastante diferença pra mim. Mas e o que tu viu da história na arquitetura, assim, tipo, tu gostava de história do colégio, né? Sim. Mesopotâmia, o Rio Nilo. O Rio Nilo. Enfim, mas a história, obviamente, tem muita ligação com a parte urbanística. Eu gostava bastante dessa parte de urbanização, né? Mas eu sempre gostei de estudar a história de como as coisas se formam. Como que alguém pensou que aquilo podia dar certo? Quanta coisa deu errado antes de começar a funcionar? Né? E essa parte da história... A história da arquitetura é maravilhosa, é impressionante. Né? E a parte que eu tenho, a conexão... que eu amo a arquitetura da parte medieval, a arquitetura italiana, que são as bases que a gente estuda na arquitetura, no curso de arquitetura, né? E isso sempre me fascinou. E eu disse, tá, gostei. Tá aí. Tá aí. Mas ainda não conheço Itália, infelizmente. Mas Logo. Breve. Na sequência. Eu fiz algumas aulas de história, né, da arquitetura, e eu acho que o mais me pegou, assim, é que tem muita coisa do passado que tu usa hoje, né? Sim, exatamente. Pouco tu cria, muito tu faz adapta. tu faz releituras, né? Tu faz adaptações, porque, assim, a arquitetura histórica, ela é muito rica. Sim. Então, assim, acaba que no passado tinha muita liberdade de criação, tinha muito... o arquiteto, ele tinha muito poder, né? Mas imagina o desafio para os caras lá, sei lá, 500, 600 anos atrás, eles terem que criar soluções para pessoas importantes com uma tecnologia super simplificada. Exato. Né? Então, isso é uma das coisas que me fascina na história da arquitetura. Exato. Isso Como me fazer chama isso aí muita funcionar? atenção também. Pra mim que sou leiga também, pra mim, eu sempre fico pensando, quando eu vejo assim, algo que me chama a atenção na arquitetura, é como eles conseguiam fazer, né, esse tipo de projeto com tão pouca tecnologia, tão pouco recurso. Né? E aí, hoje em dia, a gente tem mais recurso, né, diversidade de materiais, diversidade de tecnologia, mas menos complexidade estética, eu acho. Mas aí que é esse ponto que eu queria chegar para ir para a especialidade da nossa convidada. Que a Jéssica tem uma especialidade que eu vejo hoje, onde eu sinto minha dor, é que tem pouca tecnologia, pouca materialidade para se trabalhar. No Brasil, principalmente. Tu fica muito restrito ao que tem, assim, pouco do mercado. Sim. Né? Você contar um pouco da tua especialidade em... Bom, então, falando da minha especialidade, eu sou arquiteta hospitalar pela FaSaúde, aqui em Porto Alegre. E eu tenho também mestrado em engenharia de produção pela UFSM, né? Então, juntei as duas coisas que eu sou fascinada por processos e organização dos processos. No escritório a gente tem o Léo ali. Eu adoro, porque a gente tem que fazer arquitetura hospitalar, se tu não botar as fases exatamente, arquitetura em geral, né? Tu tem que ter fases, tu tem que ter etapas, tu tem que ter limites de data. Então eu juntei as duas paixões aí, e na arquitetura hospitalar
Eu entrei para arquitetura hospitalar pensando em trabalhar com hospitais. Principalmente com hospitais. Entrar num hospital, ficar, transformar aquele lugar, fazer o que fosse preciso. Mas... Mal sabia. Mal eu sabia. Mas mal eu sabia também que a gente tem a oportunidade de trabalhar com clínicas, que são uma escala menor da arquitetura hospitalar, mas que também precisam de muita atenção e que o cliente, o paciente, ele vai acabar passando por muito mais clínicas na vida dele do que em hospitais. Então, existe muita clínica que precisa ser adaptada, que precisa ser regularizada, que precisa ser projetada desde o zero, de uma forma pensada para os seus pacientes, para os seus funcionários, enfim, de uma forma que seja humana, que seja confortável. É difícil pensar numa clínica odontológica que seja um lugar confortável, né? Que tu vai chegar lá e, né, ser atendido e, enfim. Sim. Mas a gente consegue fazer isso. Normalmente tu vai numa clínica, tu não quer ser notado pela arquitetura, não quer te chamar atenção, mas quando tu faz um ambiente projetado para o paciente, né, para a questão humanizada da clínica, aquela experiência que ele tem dentro da clínica é transformadora. Uma coisa que eu notei nos últimos anos, por exemplo, falando mais dos dentistas, que a gente mais vai, eu acho, né? De clínica, ainda bem. A mulherada tem ido em outras clínicas. Outras clínicas, também. Oftalmologia também é uma coisa importante que a gente pensa, por exemplo. Porque antes, só pra não perder o fio da meada, antes a gente entrava, era aquela clínica branca, né? Tudo branquinho. E verde dentista. Não. Exatamente. Era o azulzinho. banco colado na parede com as revistas. Isso. Né? O roda-meia ali, o banco. Exatamente. O filtro branco de água, aquele basiquinho. E aí, tipo, é muito característico. A gente foi numa clínica Era uma enfermeira, lembra? Que a gente foi atender ela e... Era lindo o consultório dela. Tipo, nem parecia que eu tava numa clínica. Tipo, parecia que eu tava, sei lá, no spa. Tirou toda aquela tensão que normalmente a gente tem, né? Sim, daí tu senta, conversa, repara nos detalhes. Sim. E daí eu penso, nossa, outra realidade, né? Completamente diferente. Tá, mas pra mim, o que ficou na dúvida foi em que momento que tu descobriu que era arquitetura pra saúde que tu queria trabalhar. Em qual momento ali, sei lá, na faculdade, depois, no estágio, né? O pessoal vai trabalhando e vai descobrindo. Eu fiquei, depois que eu me formei em arquitetura, 2 anos pensando, o que eu vou fazer? Na época, eu pensava que eu queria fazer obras, né? Construir. E não queria fazer interiores. Mal eu sabia. Na época, eu não queria fazer interiores porque tinha muitos colegas fazendo. E é uma especialidade linda, mas tinha bastante gente fazendo. E eu, como uma boa aquariana, queria ser do contra. Então, eu fui pesquisar outras coisas. E teve vários momentos, assim, em que eu pensei em fazer arquitetura, uma arquitetura que atingisse muitas pessoas, que atingisse direto, assim, nos momentos mais difíceis, sabe? E na arquitetura para a saúde a gente consegue, em momentos que muitas vezes as pessoas estão mais sensíveis, estão vulneráveis, trazer um pouquinho de conforto para a situação através da arquitetura. Então eu comecei a enxergar isso e disse, tá, vou fazer arquitetura para a saúde. Mas tu teve experiência profissional antes? Chegou a projetar alguma clínica? Não. Na verdade, eu trabalhei um pouquinho em um escritório com saúde, mas foram anos... Eu trabalhei 2 anos nesse escritório, mas foi depois de eu ter começado a pós. Eu não me lembro agora exatamente a cronologia, mas eu escolhi isso antes de começar a trabalhar. Boa. E quais foram os teus primeiros projetos, assim? Foi desafiadora? Como é que foi? Cara, eu lembro que eu trabalhei num outro escritório, não tinha meu escritório ainda, mas eu trabalhei e peguei um hospital. Cara, um hospital existente e a gente teve que fazer a reforma, aprovar em prefeitura, aprovar em vigilância. Foi trabalheira. Foi assim... Foi punk. Foi punk. Mas a gente conseguimos, deu certo e... Nessa obra, o hospital, ele tava funcionando. Sim. E ele passou por uma modernização. Isso. Eles tinham a ideia de fazer uma ampliação na época. No fim, depois eu saí desse escritório, eu não acompanhei como é que se deu a finalização. Mas todas as obras de saúde em que eu tive que fazer uma reforma, a gente não para. Não se para uma clínica, um hospital pra gente... Ah, tá, agora a gente vai tirar aquela parede ali, vocês parem de atender durante 2 meses pra gente conseguir fazer a reforma. Isso não existe.
né? Então, um dos desafios, além de toda a parte da legislação, da humanização, da ambientação, a gente, quando toca uma obra em arquitetura de saúde, a gente tem que contar que aquele espaço vai continuar funcionando. Sim. Talvez um pouco reduzido, talvez um pouquinho de menos carga horária, mas isso não vai levar para um outro lugar adaptado, e aí a gente fez uma obra que foi uma hemodinâmica. Minha Nossa Senhora, a parte mais complexa do hospital. E eles iam modernizar o maquinário. Então eles compraram o maquinário, e aí quando o maquinário já estava vindo, tipo assim, foi tudo no time, né? A organização, tá embarcando o maquinário. Quando ele chegar, a equipe já chega para montar. Sim. Então, quando a equipe chegar, planejamento, né? Já tem, a parte da sala, enfim, tudo já tem que estar pronto para eles. Então, a gente partiu com nossa premissa de contrato, né? Ali era, na semana X, tinha que estar preparado para o pessoal montar o equipamento. Sim. Cara, correria, né? Questão de horas o negócio. Porque... E aí foi de mulher aqui, de mulher ali, joga pra cá, joga pra lá, faz aqui, abre parede, não sei o que. Vai semana X, pode entrar o pessoal. Ah, não, o equipamento não chegou ainda. Mas só que assim, estava entregue. Mas é que tá a questão da arquitetura no hospital, né? Trabalhar dentro do hospital. Primeiro, era pra gente na semana X tá com a preparação pronta pro pessoal montar o equipamento. Então a gente tinha o planejamento antes, a gente vinha de trás pra frente. Sim. Então eu tinha que começar a obra na semana -3, sei lá. Não, ela começou na -2. Por quê? Porque o contrato, não sei o quê, burocracia, blá, blá, blá. Já começou atrasado. Aí corre. Pum, chega nada. Ah, não. O pessoal não tem como montar, não sei o quê. Faltou um parafuso. Não lembro o que era o caso. Mas a data de entrega... Era mesmo. Ela não mudou. Sim. Por quê? Porque a hemodinâmica tinha que voltar a funcionar. O hospital tinha que começar a rentabilizar aquele equipamento. Sim. Tanto que no dia, né, saiu a foto da a gente pensou, não vai dar. A foto da inauguração lá, tudo pronto, lindo. Espera. E aí tu pensando, meu Deus, foi uma correria por trás, né, o pessoal lá... Porque é isso, a saúde não vai parar, né? Não, quem depende da hemodinâmica não pode ficar um dia. É pauleira? Puta, foi assim... Eu não participo da obra, né? Mas eu lembro que a gurizada... A gente acompanhou de longe. Eu fecho o contrato e falo assim, agora é tudo contigo. A gente acompanhou as fotos no WhatsApp. Não, mas é pauleira, assim, e o pessoal se dedicou. A gente tem uma equipe lá, né? Daí falando um pouco de supply também. A gente tem uma equipe lá que entende quando tá dentro do hospital. Porque o importante é tu entender aonde tu tá pisando, né? Então, não é só questão assim, o hospital precisa rentabilizar, né? Precisa pagar as contas. Não. Alguém precisa do exame. Sim, exatamente. Né? É muito mais sobre isso do que tem que voltar a funcionar porque o diretor lá tá cobrando. Não. Cara, tem que entender que assim, o fulaninho de tal ali precisa de um exame. E se ele tiver o equipamento moderno para ele fazer aquele exame... Vai fazer diferença. Ele pode fazer muita diferença naquele caso que se tu adiantar horas da tua entrega, é benéfico que tu não consegue dimensionar o quanto. Imagina, tu vai parar pra pensar que a arquitetura pode interferir num diagnóstico. É amplo, né? A arquitetura pode interferir num diagnóstico. Tu fica, como é que saiu de uma construção de uma obra para um diagnóstico? De qualquer doença, de qualquer coisa. E o que dentro da especialização na pós, o pessoal mais vê, assim, o que é mais abordado lá e que tu viu, assim, depois na prática que não se concretizou, ou enfim, vê uma coisa lá na especialização e por fora, na prática, tem outras coisas que tu tem que também ver. Tem alguma coisa assim ou não? Na verdade, a arquitetura ela já é abrangente por si só. A arquitetura para a saúde, tu abre um leque assim totalmente diferente, totalmente novo, com muito mais multidisciplinaridade. Né? Imagina que a arquitetura interfere na engenharia clínica. A engenharia clínica não é apenas a parte de manutenção da parte de infraestrutura, mas de todo equipamento que precisa de uma infra, entende? Então é um leque muito grande. A gente consegue, em 2 anos,
conhecer as disciplinas que a gente vai ter que trabalhar junto. Mas o que se bate muito, que é muito importante, é a parte do fluxo, né? A parte do fluxo das circulações, aonde cada pessoa que tem o seu papel, seja funcionário, seja usuário, seja os pacientes em geral, ou os acompanhantes, que às vezes vai a família toda para a clínica, até onde aquelas pessoas vão, como que elas sabem que elas podem ir até tal espaço e a partir de lá ela não pode mais seguir. Por que ela não pode mais seguir? Isso tem que ser explícito com a arquitetura. Isso tem que ser, às vezes, visual. Normalmente a gente usa muito a parte visual, mas também tem que pensar na questão da acessibilidade, né? Então a gente trabalha também com a parte olfativa, com a parte tátil. Toda essa parte da acessibilidade também deve, com certeza, ser abrangida. Então, é uma multidisciplinaridade, assim, enorme. Mas não tem nada que eu tivesse passado no curso que eu já não precisei botar em prática. Né? O curso, ele foi bem abrangente, assim, abre bastante os olhos da gente, tipo, tinha que pensar nisso. Assim. Tipo o quê? Deu um case, assim, porque, assim, a gente pensa, né, que o hospital é extremamente complexo e tem trabalhado bastante com clínica, né? Então, às vezes, um pequeno cuidado é importante tanto quanto no hospital como numa clínica, né? Sim, os fluxos, assim, é também o que eu mais gosto de fazer, de resolver. Que às vezes vem uns espaços pequenos, assim, os caras querem botar muita coisa dentro. Enfim, empresa quer rentabilizar. E tá certo. E a gente tem que fazer as coisas caberem e ficarem boas, funcionais e dentro da norma. E aí é aquele desafio. Esse é o ponto, né? Porque assim, dá pra fazer? Dá. Agora, se vai atender a norma, aí é outro. Mas é a primeira coisa que eu digo, mas tu quer fazer isso, tu precisa de tanto espaço pra fazer tudo que tu quer e mais a parte do apoio que tu precisa. Então, por exemplo, pensando numa clínica odonto, se tu tem um consultório só, tu consegue fazer uma esterilização, um CME, um central de material esterilizado mais simplificado. Se tu tem 2 cadeiras odonto, tu já tem que ter uma central com 2 salas congruentes, com acessos separados, que tem um nicho um guichê entre elas para que tu possa fazer o fluxo da esterilização correta. Então, além de arquitetura, tu tem que pensar em quem vai esterilizar aquele material, como é que vai ser o conforto daquela pessoa que está esterilizando aquele material. Enfim, tu acaba tendo que conhecer os processos, sabe, da clínica. E o fluxo é primordial, não só para atender normas, mas para que a clínica funcione, que ela seja prática para quem está trabalhando lá dentro, sabe? Sim. Sem isso, vira um rolo, uma bola de neve. Sim, daqui a um pouco tem alguém, vamos supor, tem um funcionário que tá passando para esterilizar e tá o paciente esperando, ele passa ali na recepção com coisas tudo ensanguentado e tem uma criança e aí, imagina a experiência da pessoa. Imagina, né? Tu sai do odonto, tu tá entrando pra sala de odonto, tá chegando aquela caixinha com as coisinhas assim, vermelhas, tá entrando. Imagina, é complexo, muitas vezes é visual, é sentimento, Sim. É sensibilidade. E os profissionais da área da saúde já têm essa visão da importância de ter um consultório, uma clínica bem planejada. Eles procuram bastante o arquiteto ou ainda é... Olha... O arquiteto especializado, né? Não, às vezes até o arquiteto, porque às vezes eles nem sabem que existe um arquiteto especializado, Exato. Né? Muita gente, muito profissional da saúde não faz ideia que a gente existe. Né? Muitas vezes, arquitetos a gente tem muitos colegas muito bons, né? Que com certeza da parte da ambientação e da urbanização, assim, dão um show. Mas quando chega na parte técnica, não tem conhecimento, não tem experiência. Muitas vezes tem uma experiência que bate de frente com a vigilância sanitária, a coisa foi ruim e já tem um trauma ali. Então, os profissionais da saúde procuram arquitetos porque acabam tendo esse conhecimento de que o espaço tem que ser acessível, confortável, né? Mas não chegam a procurar arquitetos especialistas em saúde. Muitas vezes porque não sabem que existe. E esse foi um dos motivos que eu fui pro digital. E esse foi o motivo. Sim. Em que momento tu decidiu ir pro digital? Porque tu empreendeu. Sim. Né? Abriu teu escritório. Fez tudo.
E aí, em que momento entendeu que era importante também divulgar o teu trabalho online? Exatamente, esse foi um dos motivos, porque tu começa a conhecer as pessoas, tu começa a ter um networking, né? Tu começa a participar de feiras, começa a conhecer pessoas, empreendedores, e daí tu fala, prazer, eu sou arquiteto hospitalar. A pessoa te olha assim e diz, como assim? E tu fala, eu faço clínicas, sou especialista em trabalhar com clínicas, resolver questões de vigilância sanitária. E os caras ficam, isso existe? E eu digo, sim, existe, estamos aqui, temos tanto tempo de trabalho já na área. E daí eu comecei a conversar com essas pessoas e ver que não se tem conhecimento de que é uma área específica e que pode facilitar muito a vida de quem empreende em saúde. Uhum. E aí eu comecei, como é que eu vou mostrar para as pessoas qual é a melhor forma de divulgar isso, né? E aí eu comecei a pensar em como criar conteúdos que sejam de fácil entendimento, que seja de fácil absorção, não seja muito técnico, para que as pessoas consigam entender, não, olha só, tem uma pessoa especialista em saúde que pode ajudar não só a resolver meu problema com a vigilância sanitária, mas a construir toda um conceito novo de clínica, entende? Pessoas assim e são as pessoas que eu gosto muito de atingir também, que compreendem que começar um empreendimento desde o início, já com um arquiteto especialista, eles entendem que isso vai mudar. Não somente o atendimento, mas toda uma comunidade, às vezes. Sim. Isso brilha os olhinhos da arquiteta aqui. Eu tenho um conhecido que ele trabalha com regularização de clínicas, né? Então, ele tem o tio, a mãe, enfim, que faz a parte documental, e o tio que é arquiteto, mas ele faz, assim, a planta técnica, sabe? Então, monta ali o layout que seja aprovável na vigilância. Ponto. Beleza. Atingiu o técnico e... Porque como é que chega para ele o serviço? O arquiteto, o especialista, né? O pessoal da saúde. Pessoal da saúde. Ele parte da restrição, sim. A minha clínica precisa ter a aprovação. Então, ele não vai procurar um arquiteto especialista. Ele vai procurar alguém de documentação, que vai levar o burocrático, né? Muitas vezes essa pessoa é o contador. A maior parte das vezes é o contador. Mas o contador conhece toda a parte de alvará. Ele tira o alvará pra gente, né? O alvará de localização, o alvará sanitário. É o contador que faz. Só que dentro dessa documentação tem um documento chamado Certidão de Aprovação de Projeto Arquitetônico. E isso quem faz é um arquiteto. Né? Então, é uma das etapas da retirada do alvará, só que isso muda tudo, né? A infraestrutura completa. Então... inviabiliza muitas salas, muitas clínicas de funcionar. Que estão prontas. Muitas vezes elas que já estão prontas, é verdade. E elas têm um fluxo totalmente cruzado. Tem gente que faz a reforma antes comprou e depois... a sala, contratou um arquiteto, reformou, tá lindo, fez a inauguração e nisso tá correndo a papelada. Exatamente. Porque demora, então as pessoas acabam fazendo antes para tipo, não, vai dar tudo certo. Exato. Sim. Ou às vezes ele... Enfim, vamos lá. Pode-se trabalhar na informalidade. E chega um determinado momento que não. Tu não vai conseguir trabalhar na informalidade porque tem uma restrição no teu CNAE, ou enfim, tem alguma restrição. Nem sempre só na informalidade, mas tipo, como autônomo mesmo. Como autônomo mesmo, tu não precisa, dependendo do porte da tua clínica, tu não precisa passar pela aprovação de projeto. Mas é como tu estava falando, chega um certo momento que eu digo, não, eu vou ter que abrir uma clínica. Questão de faturamento, tá só no CPF, tá no CPF. Daí tu começa a pagar tributo. Não, vou abrir uma clínica, vou reduzir o meu imposto. Tá, daí vai abrir a clínica, vai formalizar a clínica, né? Vai ter que... Aí vai ter que... Aquela linhazinha que tem que ser assim, aprovar o... Aí o contador, ele procura esse burocrata, né? E aí o burocrata, ele faz o desenho ali, às vezes faz uma adequação, consegue e aprova lá na vigilância sanitária. Só que ele não fez um projeto arquitetônico humanizado. Sim. Né? Que daí acho que vem mais o diferencial do trabalho da Jéssica que eu acompanho. Sim. Que é simplesmente tu ter a parte técnica, né? Relacionado com
a parte da arquitetura em si. Sim. Vamos lá, eu tô falando da arquitetura, né? Como se fosse o belo, né? Mas enfim, a parte do funcional da Sim, clínica, todas né? as esferas da arquitetura. E atender o que um médico, ele às vezes precisa, né? Não só ter o alvará dele ali, né? Mas também ter uma clínica que vai ter uma boa experiência para os pacientes dele. Essa E que preocupação. funcione, eu bato muito nessa tecla, que funcione para a equipe dele, né? Porque o médico, ele vai empreender, ele vai atender, e aí ele vai ter que gerenciar toda uma equipe que vai ter que fazer aquilo ali funcionar o dia a dia, né? Uhum. E isso a arquitetura impacta diretamente. Se tu não tem um espaço funcional em que tu saiba os fluxos e tudo que vai acontecer ali dentro, tu vai ter um impacto na tua receita, certamente. Sim. Então, isso que me apaixona na parte da arquitetura e na parte de processos também, que eu estudei, que uma coisa não funciona sem a outra, né? Então, por isso que eu resolvi, na nossa empresa, acompanhar desde a seleção da sala que tu vai alocar ou adquirir, dependendo do tamanho do empreendimento, né? Fazer a averiguação se aquela sala dá, né? Se cabe tudo que tu quer colocar. Já tive um caso. Ou se, por exemplo, tu quer reduzir os teus serviços porque tu tava pensando demais. Não, de repente a gente reduz os serviços. No reduzir os serviços e fazer caber num espaço físico, tu muda o teu plano de negócios. Então a arquitetura tá lá, ó, bem mais na frente do que apenas regularizar para funcionar na vigilância sanitária. Sim. Eu tive um caso que uma dentista, ela comprou uma sala porque era perto de onde ela morava. Ai, aqui é super perto, não sei o que, não sei o que. Deu, que legal. Aí eu chegando no prédio, sabendo que era clínico odontológico, chegando no prédio já vi que tinha degrau. Eu, já não tem acessibilidade aqui o prédio. Tá, tudo bem, tem elevador e tal. O porteiro pode, daqui a pouco se tiver precisar, o porteiro pode auxiliar ou o condomínio vai fazer uma adaptação. E aí chegando lá na sala dela, não era uma sala, era um cubículo, né? Era um cômodo. E ela queria botar ali uma clínica odontológica. Eu falei, cara, não sei aonde, pouca experiência que tenho, mas eu sei que tu precisa disso. E aí acho que o que mais pegou foi o DML. DML? Que é DML. isso? Aí Depósito de material de limpeza. Só que assim, o DML, o que é o DML? Se tu sabe, né, projetar, tu faz adaptações, tu consegue botar ali a vassoura, o balde, né, que não tem contato. Só que ela contratou uma arquiteta, né, que não tinha experiência na parte hospitalar. E ela não soube entender o que é o DML. E ao ela não saber o que entender o DML, porque, sim, tu vai ler ali as restrições, tu precisa ter uma série de exigências. E ela não conseguiu colocar uma torneira, porque ela entendeu que era um lavatório. Só que o lavatório, às vezes, é uma torneirinha embaixo Sim. Pra encher o balde. Encher o balde, alguma coisa assim. Né? E ela não conseguia entender. Então ela fez uma adaptação gigantesca no espaço para botar uma pia que tinha que ser a cuba, que tem que caber o balde. Se vai botar a cuba, tem que caber o balde. Pra tu... É uma complexidade, tá? Sim, assim, não, entendi. Tá entendendo? Ou tu põe uma torneirinha do lado da Sim, pia que ali daí e só tu abre. enche o balde. Ou tu põe uma cuba que tu possa manusear com balde. Mas o ideal é sempre ter um tanque, porque além de fazer isso tudo com o balde, tu tem que lavar o balde. Tu não pode deixar o balde sujo. Exato. Mas assim, consegue aprovar com a torneirinha ali do lado. Consegue. Né? E a guria não conseguiu entender isso. E ela... Aí eu tava ali como construtora, não quis interferir muito, não conhecia o cliente, né? Bom, aí tem outras maneiras de fazer, tu pode fazer isso. Aí a dentista não conseguiu passar a informação para que tu não tinha contato com o arquiteto. Tá. Aí eu sei que foi lá e ela levou um projeto na vigilância. Depois que tu leva um projeto, tu fica meio tendenciado a fazer adaptações com aquele projeto. Tu não consegue zerar e fazer um novo, né? Tu fica meio tendenciado à tua primeira ideia. E ela começou a fazer adaptações. No fim, assim, aprovou-se um projeto naquela sala. Aprovou-se o projeto. Agora vamos fazer ele funcional.
vamos começar a botar arquitetura nisso. Não cabia uma porta quase. Não cabia, sabe? Tinha muita coisa que tava errado no projeto em questões de dimensão. Pá. Bom, assim, ou seja, no final das contas, vendeu-se a sala. Melhor, né? Sim. Aí depois não conseguia caber uma porta onde ela tinha colocado o DML, porque a dimensão, a arquiteta dimensionou errado, Sim. na trena ali. Agora, pensando nisso, esses prédios que existem agora, edifícios de... Que nem a gente tem Medplex aqui, né? Tem vários desses que são com estruturas já prontas para a área da saúde. Isso é uma alegria no meu coração. E funciona mesmo? Eles são... Olha, desses... Aqui em Porto Alegre eu não trabalhei em nenhuma Sim. ainda. Né? E na minha cidade, lá em Santa Maria, a gente já trabalhou e funciona bem. Tem algumas coisas ainda que se precisa trabalhar na parte técnica, né? Mas a gente tem opções em Santa Maria que funcionam bem, que a gente consegue adaptar. Que o DML, por exemplo, tem um por andar e tu já consegue utilizar. Que os sanitários, eles já estão prontos, que tem sanitários acessíveis. Tu não precisa criar um dentro do teu consultório. Né? Então, a gente consegue aprovar as clínicas, porque, por exemplo, o sanitário está pertinho ali. Tu sai, está pertinho. O DML, tu consegue, muitas vezes, contratar a equipe de limpeza para fazer a limpeza da tua clínica. Então, funciona bem. Se a estrutura for bem planejada, pensando não apenas na normativa, mas no dia a dia, na praticidade da instalação dos equipos, funciona. A parte de compressor, a parte de ar-condicionado. Né? Agora, tu falando ali da parte da odontologia, eu fiquei pensando, instalar uma cadeira odontológica é um desafio bem divertido, né, em edifícios existentes. E não é somente a instalação da cadeira odontológica, mas vocês já pararam para pensar como que funciona uma cadeira odontológica? Quando tu vai descendo, quando tu vai subindo ali, ela não sobe assim, a cadeira odontológica na vertical, ela sobe e desce inclinada, ou seja, aquilo toma espaço. Não pode simplesmente botar ali a cadeira odontológica com os pés do paciente num canto. Vai ficar com as perninhas inclinadas, assim. E quem tem que trabalhar atrás, o dentista, ele precisa de ergonomia. Muitas vezes ele tem que baixar a cadeira vem bem pertinho dele e não tem espaço atrás para ele trabalhar. Então, sabe, são muitas coisas. Já recebi projeto que eu perguntei pro dentista, falei assim, e tu vai ficar onde aqui? Enquanto o cara estiver deitado. Porque não faz o menor sentido esse projeto aqui, não tá cabendo. A escala tá errada. Então não tinha como. Pega-se muita pessoa, esquece o dentista, porque o dentista ele tem que circular, né? Não só o dentista, como o assistente, que muitas vezes se trabalha com assistente. Exatamente. E o assistente fica onde nessa história? Então, muitas vezes que eu gosto de fazer, eu já peguei dentistas, meus clientes, e disse, senta aqui, na tua cadeira. Deixa eu ver quanto espaço tu precisa para trabalhar. Porque a ergonomia da pessoa é extremamente importante. O paciente ele é muito, muito importante, mas é a pessoa que está trabalhando todos os dias ali naquela mesma postura. Então, eu já fiz uma cliente que se tornou minha amiga, minha dentista, enfim, tudo mais. E eu disse, senta aí, vamos ver como é que faz. Já chamei... Eu adoro trabalhar com saúde, porque a gente aprende tanta coisa, né? Sim. Já chamei instalador de cadeira odontológica para me dizer o que é, que ponto cada um que eu preciso colocar nesse projeto. Já perguntei para eles como é que faz para subir descer a cadeira, né? Mexer nos pedalzinhos. Sim. Então, isso é uma das coisas que eu gosto bastante. Isso interfere totalmente, né? E a cadeira odontológica sempre tem alguma coisa envolvida, né? Sempre tem algum drama, algum suspense ali na execução. Não, quando o dentista ele fala assim, eu ainda não decidi só qual é a cadeira. Eu falei, meu bom... Cada cadeira muda, né? Cada marca muda a sua infraestrutura. Muda o ponto de esgoto. O projeto inteiro vai baseado na cadeira. Tem, assim, ó, muitas vezes. A tua sala tem a cadeira e o que a gente vai conseguir colocar na volta. Então, assim, me defina a cadeira, compre e depois a gente conversa. Porque às vezes ele pode não comprar e mudar. Ah, não, eu mudei a cadeira. Aí tu tem que abrir piso de novo, tem que mudar, não dá compatibilização. Dos pontos. O esgoto era aqui, agora ele vai pra lá, ou ele vai passar pra baixo. Tem muita coisa pra gente pensar. Mas eu falei, desculpa, que nessa questão da cadeira, ela é uma
É um desafio em todas as clínicas, né? Mas eu comecei ali a questão da especialidade dela falando um pouco das restrições de materiais, né? E no ambiente hospitalar, eu falo aqui, Brasil, que é o meu trabalho, minha realidade, né? Então, Porto Alegre, né? Tu tem muito pouco fornecedores especializados em arquitetura hospitalar. Verdade. Que a materialidade das clínicas, eu uso o exemplo do piso, né? Piso, tu só tem quase que um Sim. aqui. Então, assim, e tu vai falar em Porto Alegre, fornecedores, 2, 3, né? Então, isso para quem tá trabalhando, nós da reforma, e quem tá projetando, fica muito refém da materialidade. Transformar os espaços em ambientes confortáveis com o que a gente tem disponível de materialidade é mais um desafio. Cada vez que a gente vai montando, falando dos desafios, eu fico pensando, poxa, quanto desafio. Mas é bastante coisa. A vida é movida a desafio. Está sendo uma análise, basicamente. Mas a gente consegue, hoje a gente tem disponível no Rio Grande do Sul bastante de material vinílico. E em piso a gente consegue trabalhar melhor hoje com porcelanato. Porque o porcelanato ele vem retificado, tu consegue colocar um rejunte... Agora eu já tô sendo mais técnica, né? Mas tu consegue colocar um rejunte epóxi, que ele é lavável, tu esfrega, ele não vai sair. E para hospitais, por exemplo, o que o porcelanato normalmente nos remete nos corredores, né? Os antigos, o que a gente chamava de piso cerâmico. Eles eram o que a gente chama de bold, eles têm os cantinhos arredondados. E aí tu passava com a máquina e ficava com a maca, desculpa. E no corredor era aquela barulheira. Então, hoje com porcelanato a gente consegue resolver, né? Se torna mais silencioso. Mas a gente ainda precisa pensar. Nas clínicas a gente tem um pouco mais de possibilidade. A gente consegue trabalhar com porcelanato, com vinílico. Hoje a gente tem bastante coisa em PVC ou poliestireno, né, que nos ajuda bastante. Então, mas como tu disse, são algumas marcas que notaram que tem espaço. Eu posso entrar na parte clínica, eu posso entrar na parte hospitalar. Não é muita coisa. E fora do Brasil, algumas das normas são muito mais leves. Se tu for ver, pegar referências nos Estados Unidos, assim, tem umas coisas que a gente acha louco, né? Porque tem materiais, tem curvas é tranquilo, mas eu digo relevos diferenciados dentro da clínica, dentro da parte crítica da clínica. E isso aqui é impossível de fazer. Então, é bem diferente, mas tem algumas coisas de materialidade que estão melhorando, que a gente consegue trabalhar melhor, mas ainda assim tem uma dificuldade grande de fornecedores. Sim. A TecBril, que a gente apoia aqui o podcast, ela faz fachada ventilada da Fórmica, né? E a Fórmica, ela tá entrando no mercado de revestimentos também, com piso e parede. E eu falei pra eles assim, cara, olha pra parte hospitalar. Atende o hospital. O material deles é um material que tu consegue atingir grandes vãos, pouca junta, né? E é um material resistente. Né? E também tem toda a parte antibacteriana, que super atende a parte hospitalar. Eu falei, cara, você tem que ir pro hospital. Tem aquela regrinha nesse material que eu sempre falo, que é o LLI, liso, lavável, impermeável. Que isso é regra para todas as coisas que a gente faz. Tem que ser liso, lavável, impermeável. A textura que a gente tem aqui nessa mesa, por exemplo, não é aceita. Como é que a gente vai botar uma textura de madeira num lugar que eu não posso ter textura de madeira? Então, a gente tem que ir atrás desses materiais. E a Fórmica tem materiais bem legais. Não tem sim. E até entrando nessa parte de madeira, não posso colocar madeira. Como é que agora atendeu a técnica? E como é que agora eu vou botar estética? Eu gosto muito de trabalhar com pintura. Gosto muito de trabalhar com murais, com painéis e luz, a iluminação. Isso eu gosto muito, muito, muito de fazer. Porque, por exemplo, vegetação. Eu queria muito botar uma vegetação dentro da minha clínica. Em alguns lugares, a gente sabe que se aceita botar uma ou outra na recepção. E acabou. Né? Nos ambientes críticos, jamais. De jeito nenhum. E tá certo. Né? Isso é o correto. Mas como é que a gente vai trazer a humanização? Que, por exemplo, uma plantinha dá, né? Aquela sensação, coisa gostosa.
Com pintura, com artistas. Eu gosto de trazer artistas para dentro dos nossos projetos, porque isso muda todo o jogo, sabe? Cores, eu gosto muito de trabalhar com cores. As melaminas, que a gente chama, os MDFs, a gente seleciona muito bem aqueles que não têm textura, que não têm relevo, que não têm ressalto nenhum, né? Tem algumas marcas e cada vez mais as marcas estão trazendo essas possibilidades para nós. A parte de tecidos, a gente trabalha com tonalidades, porque a gente tem poucos tecidos que podem ser utilizados. Cortinas, a gente tem poucas possibilidades também, porque ela também tem que ser lisa, lavável e impermeável. Então, tela solar não vai dar certo. Não tem que pode. trabalhar com aquelas de rolo de blackout. A gente usa blackout. E para não ficar tão terrível o blackout, a gente não vai usar aquele blackout que a gente, né, acostumado da infância. A gente usa um blackout com uma tonalidade mais próxima da cor da parede que a gente está usando. A gente vai trabalhando com o que a gente tem. E aí que a parte da criatividade é importante para resolver esses problemas sem perder a ambientação, sem perder, né, o calor daqueles ambientes que a gente precisa ter. A gente está reformando é bom, né? Que é o Hospital Novo da Santa Casa ali. Mas no Hospital Novo já estão fazendo adequações, porque, sim, o projeto foi feito há bastante tempo, né? E aí eu já tenho outras materialidades, enfim, novas tecnologias e tudo mais. E a gente está fazendo os leitos presidenciáveis. Presidenciável não, é presidencial. Os leitos de elite, né? E nesses leitos, ele não é aquela sala branca, aquele rodameio basicão de vinílico, de PVC que eles querem. Não. Então tem bastante madeira, tem bastante... aí entra assim também, que falou da restrição, que eu falei também da restrição, que poucas empresas de marcenaria olharam para esse mercado. Então, e a madeira, ela tá muito forte. Sim. Quem sabe trabalhar com madeira e na parte hospitalar tá nadando de braçada. Mas é que ela é instintivamente, né? Tá dentro da gente o conforto da madeira. E tem um projeto que eu gosto muito de falar, que é da Clínica Amparo, que na parte do centro de parto normal, a gente trabalha sempre com projetos mais minimalistas, mais clean, que eu chamo, mas sem perder o conforto. E a gente projetou seria um roda-meio, mas para apoio também, né, com corrimão. E a gente fez ele todo lacado, com iluminação interna, com todo com perfil. Então, ele é vedado, conforme deve ser, né, na norma, mas ele tem iluminação e todas as luzes do corredor, dessa deambulação, que é o espaço em que a mãe tem que ficar caminhando até poder dar a luz, a gente consegue desligar todas as outras luzes e deixar só aquele corrimão iluminado. Gente, assim, ó, dá um conforto, sabe? As pessoas chegam naquele ambiente e dizem, nossa, porque no momento de dar a luz, precisa do conforto lumínico, né? Ele é cientificamente comprovado que auxilia no trabalho de parto. Então, a gente pensando nisso, colocou... E o pessoal da marcenaria enlouqueceu, né? Mas eles são muito parceiros. E os meninos... Imagina tu ter que botar um corrimão na parede e tu ter que colocar um LED assim de canto e vai colando todo o LED e depois tu vem com a tampa do perfil e colocando... Foi uma trabalheira para eles, mas assim, ó, fizeram com tanto primor e ficou tão lindo, que foi uma ideia que o pessoal da marcenaria comprou com a gente de fazer. Não, vamos fazer, não vamos comprar pronto. Porque pronto não tem com iluminação. Ou ele não tem um toque suave, né? Que nem a pintura. E deu super certo mesmo. É esse tipo de cuidado, né, que tem que ter. E também eu reforço, né, a questão do especialista, né, da saúde, em contratar alguém que vai pensar além da funcionalidade, né, estética, também pensar no teu cliente,
Aqui a gente fala muito assim, que a gente pensa no cliente do nosso cliente. Exatamente. Então não adianta só tu tá pensando no teu cliente aqui e não tá atendendo a expectativa do cliente do teu cliente. Se tu não atende a expectativa do cliente, teu cliente não vai ficar satisfeito. Exato. E aí, então assim, o especialista da saúde contar com esse técnico que também tem a parte estética e funcional, né? Principalmente funcional, porque às vezes é só a técnica ela não é tão funcional. Exatamente. Que senão vai ser materiais mais brutos, assim, atende a norma. Pum. Tá, mas só atender a norma às vezes não é suficiente para que aquele ambiente atenda o cliente, né? Sim, vocês estavam falando de materiais e falou do teu parceiro que fez, né? Apoiou, acreditou no projeto, foi lá e fez algo personalizado. E também é uma oportunidade das pessoas que estão ao redor conhecer a área, entender que é uma demanda que está convidando as empresas a se adaptarem a isso. Até Sim. Lembra aquela vez que tu estava procurando aquele material que era no cantinho, assim, que precisava ser junto? E daí tu tinha achado só uma empresa que fazia. Marcenaria. Isso. Poucas empresas de marcenaria têm fita de borda curva. Fita de borda curva. Mas o pessoal tem que fazer a fitagem que a gente fala. Daí tem os tipos de fitagem que o pessoal faz à mão, que é outra maneira, ou a fitagem usinada. Só que para ser uma boa para ser bem feito isso, tu tem que fazer de uma forma que vede aquela fita não saia nunca mais. E são poucas empresas que fazem. Porque é um maquinário que não tem aqui, tu tem que importar, tem que ter um maquinário especial para que faça essa fita. Então, muitas empresas de móveis planejados que atendem aqui o nosso mercado de residencial, né, comercial, não conseguem atender o hospitalar. Falou no Medplex, né? Eu lembro do lançamento do Medplex, que no lançamento do Medplex tinha uma empresa de móveis planejados que criou uma linha exclusiva para atender todas as pessoas que estavam comprando os imóveis. Então, assim, leu... Claro. Opa, peraí. Tá sendo lançado aqui um prédio que vai ser exclusivo da área da saúde. O que tem a área da saúde aqui do meu papel? Peraí, a parte dos móveis serem adaptados para a área da saúde que atendam as exigências. Tem alguma exigência? Quais são as exigências? Eu preciso disso. Pô, vou investir e vou botar a minha energia aqui nisso aqui e vou fazer virar. E aí, eu não sei se teve retorno, enfim. Né? Não tive esse... não soube, mas assim, eu acredito que tenha tido muito sucesso em ter vendido bastante móveis para a área da saúde. Até porque a concorrência não estava fazendo isso, né? A dificuldade de achar... A concorrência estava dentro do hospital. Não estava nas clínicas. Sim. Então, assim... E quem atende hospital, cara, tu não consegue atender clínica, porque o volume de clínica, ele é alto no volume, então é muitas quantidades. Vários clientes e poucas peças, digamos. Poucas peças, no exato. Hospital é um cliente, muitas peças. Isso. E tu não vai perder esse cliente de jeito. Tu não vai perder esse cliente, tu não quer perder esse cliente. Não. Então, assim, que nem a gente entra no hospital e fica lá. Tem que ficar. Essa é a ideia. Né? E assim, mas claro, a clínica, ela também tem muito mercado. Né? Então, quem olha pra clínica, quem olha pra esse mercado, tipo, vou atender esse especialista, claro, tu tem que educar ele. Né? Tu tem que mostrar pro médico, pro dentista, pro esteticista, enfim, que, gente, vocês estão nessa área, é uma área, vocês querem montar a clínica de vocês, é importante que vocês aprendam isso, né? Que vocês vejam isso. E, né, tem a pessoal do hospital que também tem que ter esses cuidados. Sim. Né? Então, quem olha para a clínica tem que educar o cliente tem que entender que funcionalidade técnica pode sim ser misturado com estética. Quando a gente fala de clínica, né, vocês estão falando que abertamente, eu entendi hospital, clínica odontológica, o que mais a gente está falando? Para o pessoal saber o que abrange, né? Porque às vezes, eu trabalho, mas estética, fisioterapia, oftalmologia, psicologia, psiquiatria, todas as áreas que atendem, tendo necessidade de fazer um atendimento
clínico in loco da clínica ou sendo apenas consulta, precisa passar por arquitetura. De qualquer forma precisa. Muitas vezes vai ser mais técnico, vai ser mais com um atendimento clínico, né, com procedimentos. E muitas vezes vai ser, por exemplo, eu tenho uma clínica de cardiologia que é apenas consulta. E eu referencio para outro local para fazer exames, né? Então, laboratórios clínicos também, posto de coleta de sangue, de outros materiais. Todos esses precisam passar. Então, toda especialidade médica, não somente médica, como odontológica, enfermagem, fisioterapia, clínicas de fisioterapia em geral, com atendimento, até mesmo a gente já fez clínica de fisioterapia com pilates. Né? É obrigatório passar por projeto de aprovação... pela aprovação de projeto e vigilância? Nem sempre. Muda de município para município as especialidades que precisam ser aprovadas ou não. Mas faz total diferença para o funcionamento. Daqui a pouco, esse espaço de Pilates vira uma clínica e tem uma esteticista lá dentro. Mudou o jogo, vai ter que passar, entende? Então, isso muda bastante. Outra coisa que tem chegado bastante para a gente, e eu amo trabalhar, é residencial geriátrico, que são os ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Gente, adoro trabalhar com isso. Adoro. Porque a gente normalmente tem que fazer a adequação de acessibilidade total e completa para que as pessoas, os residentes, tenham independência. Gente, isso é muito lindo de trabalhar. Isso é muito lindo. Sim, aqui a gente vê muito essas casas, normalmente são antigas. Exatamente. E aí precisam ser todas readequadas para atender vários níveis, escada por dentro, escada por fora, e daí tem um pátio lindo. E eu aposto que nunca chegou pra ti assim, olha só, eu tenho um terreno e vou construir do zero. Não, eu tenho aqui esse mausoléu. A gente já pegou uns lugares, assim, pra colocar clínica que eu respirei fundo. Eu cheguei assim, olhei, tá, vamos lá. Sabe? Vamos encarar esse desafio. Vamos lá. E a gente tem muito antes e depois. Eu tenho uma coleção de fotos de coisas que a gente encontrou, assim, que são bizarras, sabe? Que eu nunca tinha visto. E algumas autoclave, umas torneiras com aquecedor, toda em metal. Umas coisas assim, 1960 e tal, que na época era a tecnologia. Sim. Mas a gente já pegou uns lugares, assim, mais complexos de trabalhar e muitas vezes sem lugar para botar um compressor. Sem lugar para botar... Onde é que vai usar ar-condicionado? E tu fica... Vou ter que conversar com o proprietário, porque eu não sei aonde colocar, né? Então, muitas vezes a arquitetura para a saúde também é feita de conversas, né? Muitas conversas, muito entendimento, muita compreensão por todas as esferas. O proprietário do imóvel, o empreendedor, porque muitas vezes o imóvel é alugado, a maior parte das vezes. Então, o empreendedor, a vigilância sanitária, os arquitetos, os engenheiros, os construtores. Então, é muitas pessoas trabalhando para aquilo ali funcionar. Então, tu tem que ter uma comunicação muito boa, deixar tudo muito claro, né? Ser muito honesto em todas as esferas. E isso faz toda a diferença. Mas, olha, construir do zero é uma coisa que eu acho que nesses 8 anos... Não me lembro que eu tenha construído uma clínica do zero. É difícil, né? É mais reformas ou projeto interiores inicial. E quais regiões vocês atendem? A gente tem trabalhos não só no Rio Grande do Sul todo, né? Mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Minas. A gente já chegou até lá. Ai, que legal. Estamos subindo. E descendo também, vindo para Porto Alegre. Não, Porto Alegre, com certeza, a gente já tem trabalho em Porto Alegre e no nosso estado a gente tem bastante coisa em todas as regiões mesmo. E a gente consegue atender presencialmente o estado inteiro também. Então, é bem tranquilo. Não, eu tava falou de clínica, né? Clínica não, como é? Residencial geriátrico? Residencial geriátrico. ILPI. Veio um cliente que, assim, às vezes o cliente ele também não sabe o caminhamento necessário das contratações. O processo todo. E aí a principal dúvida dele quando ele quer implementar um negócio novo é quanto que isso aqui vai me custar. A primeira coisa que pergunta. Né? Tá, mas e quanto que isso aqui vai sair? E aí enfim, o cara chegou em mim, quero fazer uma clínica e passaram o teu contato, vão lá fazer uma visita. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, desnível gigantesco da casa. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara, tu tinha tanto lugar pra escolher, tu escolheu esse, jura? É sério?
O paciente vai deixar de helicóptero. Vai fazer um heliponto em cima. E aí ele... Não, porque precisa agora... A jogada era acessar o carro, fazer o acesso do carro. Eu falei assim, tá, legal, mas e se a pessoa virar pé? Daí ele ficou assim... A recepcionista vai ter um carro lá embaixo dos cabeças. Sai, faz Caiu da Globo que ele... Faz um carga e descarga lá Não dentro. pode, também. porque assim, tu tem que pensar que se não existe carro, Sim. se não tiver gasolina no carro, Sim. né? Tu não pode ter um elevador, porque senão tem que ter o gerador para que tenha o elevador, né? Então, assim, tem que ter a opção de 100% de acessibilidade. Acessibilidade, quando os clientes... Já aconteceu de chegar clientes e dizer para mim, Jéssica, mas em 15 anos de clínica nunca veio uma pessoa em cadeira de rodas. E eu pergunto, tá, e se tu tivesse acessibilidade, quantas poderiam ter vindo? Uhum. Né? Então, muitas vezes eu tenho que lembrar que acessibilidade é independência. E as pessoas acham que tem poucas pessoas em cadeira de roda por aí, mas elas não e as abrem pessoas pensam que é espaço pra só elas. cadeira de rodas. Exatamente. Não é? Né? Alguém com qualquer comorbidade. Mobilidade reduzida, a parte toda oftalmológica, a gente tem que prestar atenção para isso. Isso. E aí, às vezes, assim... e aí, nesse caso, né? Ele não pensou nisso. E, de novo, eu falei, cara... Vamos fazer o seguinte... Vamos contratar um projeto... Com que sabe certeza. assim, contrata um projetinho, né? Que o cliente, ele não sabe muitas das vezes qual é o passo a passo que tem que fazer. Isso, e aí tu falou do projeto, né? Mas ele poderia ter evitado muitas dores de cabeça se ele tivesse pensado nisso antes de comprar o imóvel. Nesse Uma caso, ele não consultoria. comprou, ele tava indo alugar e pegou uma inteligente. consultoria Sim, grátis. sim. Orçamento grátis lá no É. anúncio do Rodrigo. Foi uma consultoria grátis, porque assim, quando vem de conhecido, né? Sim. Sim. Vai junto. Ah, tá, vamos lá. Nem sabia o que era, né? Sim. Tu vai caindo numas armadilhas que tu vai aprendendo na vida, né? Mas eu Depois- aposto que bastante gente fez isso, que nem a dentista que falou que comprou a sala, todas essas Ela coisas. chegou a E comprar. tu falou no início que vocês fazem um acompanhamento desde a escolha do imóvel. Sim, eu gosto quando eu tenho como fazer isso presencialmente, eu faço. Até tem uma clínica agora que a gente fez a busca pela sala e agora a gente está na fase de projeto e implantação e orçamento e obra, enfim. Mas eu gosto de verificar, eu sempre peço, se é a distância, eu peço medidas, eu peço, tem banheiro? Onde é que é o banheiro? Aí o banheiro é lá na ponta. Daí tu diz, então, nós temos um problema ou uma dificuldade. Eu não gosto de usar a palavra problema, eu gosto de dizer, nós temos essa situação para resolver, A enfim. situação para resolver é ótimo, né? Não, porque se Situação pra se resolver é igual o resolve, problema. se resolve, não é mais problema. Então, pode ser um pouco mais difícil, mas se resolve. Então, eu gosto sim de fazer essa verificação já para pensar no que a gente vai precisar resolver e qual das esferas, se vai ser a parte técnica, se vai ser o fluxo, se vai ser a circulação, qual dessas esferas vai ser a mais complexa e aonde a gente vai ter um maior investimento, uma maior atenção a prestar, sabe? Então, a gente faz essa averiguação inicial da sala, muitas vezes não tem jeito. Muitas vezes a pessoa já comprou, é aquilo, e daí nós vamos ajustar o plano de negócio dela para fazer funcionar. Mas quando é possível, a gente faz essa averiguação inicial antes da locação, antes da compra, para auxiliar. Não vai dar nada errado. Não, obra tem sempre alguma coisa que a gente vai ter que resolver no caminho. É reforma e obra independente. A É gente vai normal. fazer o corte de todos os arquitetos que vierem aqui falando isso. Porque eu não falo, problema vai ter, o importante é resolver e tá tudo certo. Mas é que faz parte, não Sim. tem como a gente conseguir fazer, digo assim, principalmente em reforma. Se tu não abriu as paredes, tu não sabe o que tu vai encontrar lá dentro. Como é que tu vai prever aquilo ali? Sim. Nem sempre a gente consegue avisar e dizer, vamos ser cautelosos para ter possibilidade de resolver isso mais facilmente, né? Então... O Léo vai aprender várias Essa eu vou coisas que ele vai poder usar. Essa eu vou pegar. ajuda bastante. Cautelosamente lá pra frente. Isso é muito bom pra aditivar a obra, cara. Aí, não foi isso que eu quis dizer. Mas aí que tá. Se tu conseguir mostrar pra pessoa que tu vai ter
tu pode ter a possibilidade de ter um custo extra, o empreendedor vai sabendo, não, pode ser que eu tenha que arcar com isso. Não quer dizer que tu vai colocar direto na tua planilha, não é assim. Mas tu pode... A pessoa vai mais calma para essa jornada que é uma obra. Entende? É bom preparar as pessoas psicologicamente para qualquer tipo de obra. Né? Inclusive qualquer pessoa, inclusive os arquitetos. Né? Porque... Inclusive os engenheiros, né? Quando a gente faz a passagem de bastão, fica tranquilo, vai dar tudo. Vai dar tudo. O Léo não faz a obra, então ele só manda e a galera... Não, mas é que eu não faço obra porque eu tenho muita ansiedade. Eu tenho ansiedade, mas a gente vai circulando por ela, porque eu gosto de estar presente, eu gosto de ver, porque a gente enxerga coisas, o pessoal, os guris que trabalham comigo, eles enxergam várias coisas que eu não enxergo e a gente em equipe, assim, consegue abranger muito mais, sabe? Então, a gente gosta de estar presente, a gente gosta de resolver as coisas, beleza, tá lá no nosso relatório de gerenciamento e acompanhamento ou assessoramento de obra, que foi feito assim. E daí, precisamos saber como é que foi feito a coisa. Tá aqui, sabe? A gente consegue essas soluções e eu gosto bastante disso. Ter essa prática de tanto de vivência de obra e também ter o conhecimento técnico, ter experiências da área da saúde, né? Eu trouxe a Jéssica aqui pro podcast também e aproveitei a visita dela aqui em Porto Alegre e falei, Jéssica, vamos dar uma olhadinha numa situação aqui. Né? Interesseiro. A consultoria é grátis. Não, a gente tudo, né? Fazer muitos negócios. Interesse é isso. Não, porque assim, a gente como construtor, eu como construtor, eu tenho uma visão, né? Tenho uma visão de obra, de o que vai fazer o impacto, como eu vou fazer essa obra, quanto tempo eu vou levar. Não somente só o custo, sim, né? Mas do que eu já aprendi, do que eu sei de obra, mais ou menos o que eu vou ter que colocar ali e como é que eu vou fazer. Né? Então, mais ou menos dimensiono o tamanho do rombo pela o trabalhoso da obra, né? E não por questões só de funcionalidade. Mas o olhar da Jéssica para o empreendimento que eu tô falando é mais do tipo assim, o que vai ser colocado aqui? Né? Ela já foi para a planta e já viu, tem um CME aqui. Tá, esse CME tá perto do que vai precisar? Tá, porque era uma planta de uma outra unidade que a gente estava se referenciando. Tá, e aqui nessa unidade, então aqui eu posso colocar isso. Então já começa a montar o layout, né, da outra unidade já com o prédio existente. Né? E isso que é o complemento de todos os trabalhos. Sim. Né? Porque tu consegue... E aí o consultor, a empresa que está, enfim, querendo implementar o negócio dele, vai ter uma boa análise do que ela pode investir. Né? E isso, claro, se tu fizer antes do teu negócio, antes de tu comprar a clínica, de tu alugar, tu já vai ter muita vantagem. Né? Eu tava pensando esses dias, porque às vezes tu tem dois prédios, né? 2 cenários. E tu pensa, esse aqui tá muito mais barato o aluguel ou tá muito mais barato a compra. Beleza, tu vai lá e compra ele porque ele tá mais barato. E aí tu não dimensionou a obra em si. Aí e o outro pode ser que tenha uma obra pouco menor, pouco menos custosa. Exatamente. E aí tu vai bota na ponta do lápis, sim, aquele prédio que saiu mais barato o aluguel ou mais barato a obra... Saiu mais caro no final. No final saiu mais caro. Né? Então é esse estudo que é importante quem está implementando, e dependendo do negócio, claro, tem que ser algo contratar um projeto para ambos, né? Um estudo de viabilidade. Mas é totalmente essencial para que tu faça a implementação do teu negócio. Em grandes negócios eu sou sempre assim, bem fã do estudo de viabilidade. Eu gosto bastante de sugerir, porque, mas eu vou gastar em projeto antes de fazer meu negócio. Cara, tu vai gastar um pouquinho ali perto do que tu vai conseguir economizar no final da tua obra depois. Ou perto do que tu poderia vir a gastar extra, ou perto de fazer uma decisão errada, sabe? Então, o estudo de viabilidade é muito, muito legal, é muito importante, porque a gente pega as medidas e a gente pergunta. Eu gosto muito de perguntar, e que eu sempre digo para os arquitetos, para quem eu presto consultoria, eu pergunto, o que vai acontecer aqui?
Vai acontecer consulta. Beleza, é um dimensionamento. Vai acontecer cirurgia. Não. Peraí, cirurgia é uma complexidade muito maior. Que tipo de cirurgia? Né? Então, tu tem que ir compreendendo tudo que vai acontecer ali dentro. Para depois tu poder dimensionar e dizer, não, beleza, faz o teu investimento que vai dar certo, que vai caber, que a gente, se precisar, a gente faz um ajuste, sabe? E isso tudo tem que ser visto antes, né? Imagina um empreendimento milionário tu tem que sim ter uma noção antes, é imprescindível. E às vezes a gente dá o aval nosso para o investidor, que o investidor ele quer fazer o negócio em si, né? Quer ampliar a clínica, quer botar uma clínica nova, enfim. A gente dá o aval, ele vai mais seguro para aquilo. Com certeza. Né? E fazer, na questão da jornada, né? Que nem tu falou, a largada ela é o mais importante. Né? E a largada, se tu não tá com as pessoas certas, tu vai ter que ir consertando e costurando e jogando pro lado, jogando pro outro, né? E por não contar com as pessoas certas no começo. Isso, e num cenário que muitas vezes, na maioria das vezes, não pode esperar, né? Que nem a gente falou ali no início. É o prazo e pronto, porque tu não tá se lidando com outras vidas, né? Não só com... Exatamente. E essa questão de prazo é interessante porque como eu trabalho já fazem uns 6 anos com saúde, 6 anos, já faz tudo isso. Eu sou formada há 8 anos e meio, quase 9. Mas há 6 anos eu trabalho com saúde e a gente veio desenvolvendo um método de projeto. Porque também a gente trabalha com franquias, a gente trabalha com clínicas que às vezes, a gente conseguiu 2 meses de carência no aluguel, dá para fazer a obra? Sabe, daí que tu começa a dar uma surtada, assim. Mas a obra não, mas o projeto dá. Então, a gente criou uma metodologia que até determinada área de clínicas a gente consegue entregar um projeto executivo em aproximadamente 30, 40 dias. Né? Claro, depende muito do empreendedor, da resposta, do tempo de resposta e do plano de negócios e da ideia estar fixada naquilo que ele precisa. Não ficar mudando a todo momento de conceito, de layout. Não. Temos tanto tempo para fazer layout, e depois que tu bater o martelo, é aquilo ali para a gente dar sequência. Né? Se um dia precisar reforma, vai precisar. Saúde é dinâmica, saúde é movimento. Sempre tu vai precisar de um equipamento mais atualizado, sempre tu vai precisar de mais espaço para uma espera. Enfim, teu negócio pode crescer e tu tem que se adaptar. Eu faço exames a cada 6 meses numa mesma clínica e toda vez que eu vou lá tem uma coisa diferente. Aí eu pensei, nossa, como assim? Tipo, não tinha isso aqui, agora tem. Daí tu vai nessa sala aqui, aí mudaram o equipamento. Daí a minha médica olhou, não, mas Pamela, não é o mesmo exame, não é na mesma máquina que tu fez da outra vez. Eu falei, como é que tu sabe? Tava tudo novo lá, reformado. Daí ela disse, porque faz diferença, tipo, de Sim, um tempo. Com certeza. E aí, é muito rápido a velocidade com que eles mudam as coisas. A tecnologia para a saúde é muito rápida. E as obras também, tipo... necessário. Uma coisa assim que eu gosto de trabalhar com a área da saúde, na questão de obra, é que tem muito material e a resistência desses materiais, eles são duráveis, sim, mas assim, como os hospitais são antigos, então tem muita área que já deu o que tinha que dar do material, então tem que ser trocado. E o fluxo é muito grande de pessoas. O fluxo é muito grande. Então, com fluxo muito grande, aquele material que é super resistente, ele não dá tanta conta assim. Você imagina se fosse um mais em conta, né? Diferente, muito menos. A rotatividade de pessoas é muito grande. Tanto é que grandes máquinas tu não vai nem desligar. Porque ligar e desligar aquelas máquinas custa muito mais do que deixar. Exatamente. Então, essa rotatividade é muito grande e é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também para os projetos de saúde. E tendo essa experiência nesses últimos anos, a gente desenvolveu um processo de projeto em que a gente consegue, a depender de novo, né? Sempre falo que depende do trabalho em conjunto, ninguém faz milagre. Mas a depender do trabalho, a gente consegue em um mês e meio te entregar um projeto executivo. Né? E tu poder ir orçando aquela obra e montando aquela obra. E enquanto isso, a gente vai trabalhando na parte de imobiliário.
por exemplo. Sendo que a gente já fez toda uma previsão da parte de iluminação, da parte hidráulica, e isso não se muda mais. Precisei mexer num pontinho porque mudou o conceito de um consultório. Beleza, imobiliário, a gente trabalha com isso. Precisamos trocar esse ponto de iluminação 1 metro mais para lá, ou o ar-condicionado um pouquinho mais para lá. Beleza, é um pouquinho, a gente consegue fazer esses ajustes. Mas com essa nossa metodologia de projeto, que é nossa, a gente desenvolveu no escritório, a gente consegue dar uma velocidade, assim, para o início, para esse start, muito maior. E a questão do start, né, para ficar bem claro, é assim, tu tem o espaço, né, então tá zerado, não tem ideia. Aí tu vai montar o layout, a disposição, vai entender o fluxo de como vai funcionar aquela clínica. Depois disso, tu ainda vai colocar a materialidade em tudo, né? E aí, ao tu colocar a materialidade, tu tem que ver até a questão de como tu vai fazer o bate-maca, e esse bate-maca, ele tem que fazer especial com uma marcenaria, né? Então, tu tem que já ter o parceiro que ele vai fazer aquilo ali antes, assim, esse é o executivo. Mas aí tem um pulo do gato. Por a gente ser especialista, a gente já conhece a materialidade. A gente conhece os fornecedores, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então, nesse projeto executivo, a gente já tem a materialidade. Isso. Jéssica, tu não me disse qual é a cor da tinta que vai ser. Não, tudo bem, mas a gente sabe que não vai ser uma tinta escura, então o orçamento que a gente está fazendo agora não vai mudar por causa da tinta. Entende? Quais são as iluminações que a gente vai botar? A gente vai botar uma iluminação de plafond. A gente normalmente não põe, mas é o que todo mundo conhece. Então, um plafond a gente sabe... Dei um chutão agora. Mas a partir do plafond, por exemplo, a gente sabe quanto que vai custar. Ou se a gente vai usar uma iluminação dicróica, ou se a gente vai usar fita LED. A gente sabe, né? Então, a gente consegue ter um orçamento, um pré-orçamento para aquela obra. E o pré-orçamento, tu ganha muito tempo. Agora, a gente está com um caso, por exemplo, que a gente montou o layout e eu fui apresentar o pré-orçamento para o cliente. E o cliente disse... Mas a gente podia mudar esse layout? E eu digo... Negativo. Não, ao contrário. Eu abraço a ideia dele e digo, vamos fazer. Não, mudar toda a clínica? Não, jamais. Isso não temos tempo hábil mais para isso. Mas a gente pode fazer essa mudança específica porque, pela experiência dele, a funcionalidade vai ficar melhor. Beleza, isso vai mudar o orçamento? Vai. Isso vai mudar muito o investimento que ele vai fazer? Não. Então, se tu tem... o projeto com um executivo, por mais que tu tenha que mudar aquele pequeno layout, tu já tem um pré-orçamento, o cara já sabe quanto ele vai gastar. E isso nos dá tempo, né? Então, para algumas pessoas isso pode parecer meio contrário do fluxo, né? Tinha que estar com todo o projeto prontinho. Não. Só que as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de conceito, as circunstâncias da vida mudam. Então, a gente tem que estar aberto a abraçar essas mudanças para fazer funcionar no final. Senão, a frustração lá no final vai ser muito maior. Por isso que é importante, né, que tu encontre pessoas que tenham a experiência na área, né? Às vezes receber um projeto ainda não o executivo final, que tu tem a tonalidade da cor, mas eu sei que aqui é parede, eu sei que aqui é pintura, eu sei qual tinta que eu vou colocar. Né? Sabe o acabamento dela e tu sabe que o pigmento é o mais em conta porque é mais claro. Ou é o mais escuro, então tu vai ter que botar um valor maior para aquela tinta. Exato. Então, assim, já tem no custo da construtora, da empresa de engenharia, enfim, a questão da parte hospitalar. Então, eu sei qual é o cuidado que eu tenho que ter no piso, que eu tenho que ter no rodapé, que eu tenho que ter no forro, que eu tenho que ter nas paredes. Eu sei esse cuidado, eu sei como é que eu vou passar tudo, eu sei como é que eu vou fixar tudo, eu sei quem são as outras disciplinas que estão envolvidas dentro daquele espaço, que tem o pessoal enfim, da marcenaria, da elétrica, todas as disciplinas. Eu sei que horas tem que entrar o cara da climatização. Quando que eu posso trabalhar? O horário da obra. O horário da obra, né? Então, assim, é isso que é importante, que quando o profissional da saúde, né, vai contratar a empresa, tem esses cuidados também, né? Porque muitas vezes tu trabalha na clínica, tu trabalha num hospital, ou tu trabalha dentro de um hospital e agora eu quero montar minha clínica, né? Tu não tem todo o entendimento de como funciona aquele hospital e a complexidade daquilo. Tu pode até circular em muitas das áreas, mas tu não entende, tu não tem a noção da planta baixa, né? E aí, quando ele vai montar a clínica, ele não tem essa parte do conhecimento. Ele sabe como funciona o fluxo que é interessante para ele. Não, talvez para cá, joga para cá.
esse fluxo talvez ele possa entender. Mas olhando de cima da planta baixa, ele vai olhar o primeiro layout e ele vai falar, não, essa aqui não funciona. Não funciona assim, né? Isso aqui pode funcionar melhor assim. Ou às vezes ele olha o projeto que a Jéssica vai montar para ele, né? E vai falar, Jéssica, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, às vezes isso acontece porque as experiências são diferentes. Às vezes a gente já teve experiência com aquela especialidade e consegue sugerir uma coisa nova e ele, vai funcionar muito mais rápido, eu consigo fazer isso, minha comunicação com o pessoal da recepção é melhor e tudo mais. E isso pode acontecer, sim. É exatamente isso, assim. Então, que o próprio profissional da saúde não tem todo esse conhecimento. Agora vai ter. Agora já tem. E é bem legal porque a apresentação da planta baixa é importante. Quando tu vai apresentar um layout, a pessoa é leiga. Muitas vezes ela não tem a noção especial que a gente que trabalha com isso todos os dias tem. Que a gente chega num lugar e digo, dá pra fazer isso. E as pessoas, eu não pensei nisso antes. Mas é porque as pessoas não têm a obrigação de ter aquele conhecimento. Então, como que eu vou apresentar uma planta baixa para alguém que nunca viu uma? Experiência, tu vai entrar por aqui, tu vai fazer assim, tu vai conversar com essa pessoa, a comunicação. Então, tu tem que explicar para ela o que ela vai fazer e como ela vai fazer, para ela ver se aquilo acontece no dia a dia dela, se é fácil para ela ou não. E aí ela vai te dizer, funciona, legal, ou ela vai te vetar e a gente vai fazer de novo até que consiga, dentro de uma norma, dentro da materialidade, dentro do espaço físico possível, agradar o modus operandi daquela equipe. Sim. Complexo. Jéssica, essa complexidade tu tem levado no teu Instagram pra quem? Quem tu te comunica lá no Instagram? Cada vez mais têm surgido profissionais da saúde das mais várias especialidades, né? E essa é uma das minhas intenções com isso. Tem muito colega arquiteto que eu adoro também, que as pessoas vêm conversar com a gente, tirar dúvida e tudo mais. Mas o meu foco no momento, eu não sei como é que vai ser no futuro, mas no momento o meu foco é levar para os profissionais de saúde essa visão, esse maior entendimento sobre a complexidade que é fazer arquitetura para a saúde de uma forma leve, né? Eu sempre brinco que a obra da tua clínica tem que ser leve, né? Assim como a tua arquitetura tem que ser. Então, tem que ser um processo leve, tem que ser um processo mais tranquilo possível para que o resultado seja tranquilo e leve também, né? Sim. E quem quiser conhecer vocês nas redes sociais, pode olhar para aquela câmera lá. Agora pode olhar para a câmera. E mandar um recado, convidar as pessoas para conhecer o escritório de vocês, o trabalho de vocês. Bom, então, eu convido a todos para conhecerem o Instagram da Artica Arquitetura. Nosso arroba é @artica.arc. Artica com 2 T's. E lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do que é arquitetura para a saúde e um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso escritório, da nossa equipe e acompanhar nosso dia a dia por lá. Tá, Jéssica, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu só queria dar o Léo só um recadinho antes, que a gente está numa mostra, o nosso cenário hoje é dentro da Mostra Elite, né? Onde a gente vai ficar até novembro. 12 de novembro. 12 de novembro a princípio, né? Pode ser que seja prorrogada, porque aqui onde está a mostra é um prédio que ele é na beira do Rio Guaíba, né? E Porto Alegre a gente teve essas fortes chuvas que, enfim, inundou todas essas áreas e durante um final de semana a mostra ficou fechada. Também hoje a gente grava num sábado, quinta que ela funciona de quinta e sexta, que também ficou fechado, né? Quase que não teve a gravação de hoje, mas graças a Deus teve. E teve muita região que foi prejudicada com isso. Um amigo meu criou uma vaquinha, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o acesso para a vaquinha, o Pix também, para te doar e apoiar também essas pessoas que aqui da volta do Rio Guaíba, né, específico para ele, na Ilha da Pintada, poder colaborar com quem sofreu com essas inundações. Isso, vamos deixar também no QR Code, então aponta a câmera do teu celular para a tela e faz a tua doação. Muita gente, né, não sabe como ajudar. Essa é uma das formas de ajudar alguém que é próximo, né? Entrar em contato, perguntar a forma como eles vão ajudar. Se fizer sentido para ti, é importante que todos nós façamos a nossa parte.
A dele, até importante falar, a dele é pra mãe dele que mora lá na ilha. Ela faz comida, então é para ajudar a comprar alimentos para fazer comida e levar para as pessoas. Então, muito obrigada, Jéssica, por ter vindo. Entrem lá no Instagram, os links estão todos na descrição. Dos nossos apoiadores, aproveitem para acompanhar todo mundo. E toda sexta-feira tem um episódio novo com um convidado da Coli. E ao longo de toda a semana, até novembro, a gente tem episódio todo dia ao meio-dia com os profissionais e patrocinadores da Mostra Elite. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.